Olá, bom dia, saudações a todas as pessoas que estão conosco aqui no YouTube. Estamos aqui em mais uma transmissão ao vivo pelo canal Pro Inclusão, em parceria com o canal Cocriando. Eu me chamo Edvander Pires, sou bibliotecário da Universidade Federal do Ceará, administrador do canal Cocriando e um parceiro também aqui de longa data do grupo de pesquisa Pro Inclusão. Estarei na mediação dessa live e também na direção técnica, auxiliando aqui as nossas convidadas a apresentarem para vocês o melhor conteúdo, né, que nós podemos aí acessar aqui no YouTube e também nas principais plataformas de áudio em podcast. Fazendo minha breve audiodescrição, eu sou um homem de pele negra, tenho olhos e cabelos pretos, estou usando uma camisa social na cor preta com alguns detalhes em cinza. Atrás de mim, eu tenho uma estante com livros e uma ornamentação do meu estúdio aqui, do projeto Cocriando. Na tela comigo está a Isabela Jordão. Ela é uma mulher de pele clara, tem cabelos lisos, estão presos. Ela usa um par de brincos, um fone auricular e uma camisa de manga longa na cor preta. E tem um fundo de parede branca. Também vai me auxiliar aqui a intérprete Rebeca Jordão, que vai se alternar com a Isabela durante o momento aqui dessa gravação, tá? Esse momento ele tem como título o papel da gestão na construção de uma cultura escolar inclusiva, PDDE, AE e projeto político pedagógico. E faz parte do curso de Gestão da Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. Esse curso que já é aí um sucesso em todo o Brasil, né? Porque tem um alcance amplo, mas em especial aqui no Ceará, sob a coordenação da professora Geni Lustosa, a quem eu já trago aqui a tela para nos dar as boas-vindas nessa manhã de sábado. Professora Geni, bom dia, a palavra está com a senhora. Olá, saudação a todos e a todas que nos escutam nesse momento e que nos assistirão depois, a partir das redes sociais, e a todos os cursistas do curso Gestão da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, uma iniciativa com recursos do MEC, do projeto RENAFOR, da Rede de Formação, e parceria com a Universidade Federal do Ceará. Inicio fazendo minha autodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos longos, com fios alourados. Eu uso óculos de leitura, com armação larga. Estou vestindo uma roupa estampada em tons florais, com marrom e um amarelo contrastando, e estou nesse momento com um fundo de tela cinza esfumaçado. Quero aqui falar da alegria de coordenar esse projeto e de estar aqui nesse importante momento de estudo. Abrimos aqui, oficialmente, o módulo 2 de estudo do curso. Então, para a gente é uma alegria muito grande fazer as lives de apresentação do módulo, que aqui no caso é o módulo 2 de estudo, e também deixar esse momento importante de aprofundamento de uma live nesse tema, para todos os educadores e educadoras que possam nos assistir pelos canais e pelas plataformas
né, online, que o Edvander já citou. Eu quero aqui fazer os destaques iniciais, agradecendo as ações pela educação especial na perspectiva inclusiva disponibilizadas atualmente pelo Ministério da Educação, que provém de recursos essa iniciativa e demais que vem acontecendo em todo o Brasil. Quero louvar as iniciativas em função da ampliação da perspectiva da educação especial e, nomeadamente, agradecer aqui a professora Zara Figueiredo, diretora da SECADI, ao Alexandre Mapurunga, diretor da DIPEP, da Diretoria de Políticas de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, e o diretor também da pasta da formação e dos assuntos ligados à implementação da política, o professor doutor Marco Franco Melo. Quero internamente à UFC agradecer a Pró-Reitoria de Extensão. Nós já tivemos aqui a satisfação de receber a nossa diretora da PREX, professora Bernadette Porto, abrindo a live de iniciação do curso, a primeira live, a live anterior. Agradecer a Faculdade de Educação, que é a unidade à qual eu estou vinculada, e a Universidade Federal do Ceará, de uma maneira geral, a partir da nossa reitoria e de todas as suas instâncias, né? De todas as suas unidades acadêmicas, de todos os seus órgãos colegiados. Eu sou professora da Faculdade de Educação e coordeno um grupo intitulado Pró-Inclusão. Isso. Então, com muita satisfação, eu chamo aqui o Edvander Pires, que está aqui, coordena esse momento aqui com a gente, que também vai, com alegria, chamar a nossa convidada de hoje, professora do módulo que vocês vão ler. Esse módulo foi escrito com outra professora da mesma universidade, dessa professora, as duas especialistas, com foco na educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, com uma trajetória muito importante, como o professor Edvander vai poder mostrar aqui, através de uma apresentação breve, e com muita alegria também a gente recebe a nossa convidada especialíssima, a quem a gente já agradece aceitar, né, generosamente, contribuir com as nossas discussões e com o nosso curso, e que é a professora Fátima Cócio, da Universidade Federal de Pelotas. Então, aqui, professor Edvander, eu passo para você a palavra e já agradeço à professora Fátima Cócio por tamanha generosidade de estar aqui com a gente nesse momento, que é apenas um dos momentos importantes desse curso de formação. Nós teremos outras lives, que eu aqui já deixo a expectativa delas, com outros importantes professores, inclusive do Brasil e inclusive daqui de Fortaleza, né? Já temos convidada também a professora Maurilene do Carmo para uma próxima live, onde vai falar da fundamentação vigotskiana. Temos a professora Rita Vieira de Figueiredo, será nossa convidada também, professora aposentada da UFC, mais um nome nacional, e outros pesquisadores de outras universidades que colaboram com a gente com esse projeto tão bonito para que ele seja tão exitoso. Passo para você. Então, um abraço aqui a todos. Eu assisto essa live aqui com vocês nos bastidores e volto também na hora das perguntas e na hora de fazer o encerramento desse momento, tá bom? Um abraço. Obrigado, professora Gini. Vou trazer agora à tela a nossa convidada dessa manhã, professora Fátima Cócio. Bom dia, professora, seja bem-vinda. Vou lhe apresentar aqui brevemente, tá? Professora Fátima Cócio é professora titular da Universidade Federal de Pelotas, vinculada ao Departamento de Ensino da Faculdade de Educação, na linha de pesquisa 3, Currículo, Políticas Públicas, Profissionalização e Trabalho Docente. Atua em cursos de graduação e licenciaturas e no programa de pós-graduação em Educação. Orienta iniciação científica, mestrado e doutorado.
é líder do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Políticas Educacionais, é pró-reitora de ensino da Universidade Federal de Pelotas, possui graduação em Pedagogia, especialização em Alfabetização, mestrado e doutorado em Educação, na linha de pesquisa em Gestão e Políticas de Educação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pós-doutorado na linha de pesquisa em Políticas Educacionais e trabalho na Universidade Federal de Santa Catarina. Tem livros e artigos publicados sobre políticas educacionais, com ênfase em gestão educacional, básica e superior, redes de políticas, parcerias público-privadas, formação docente. Professora, a palavra está com a senhora. Bom dia. Bom dia, Edvander. Bom dia às nossas companheiras intérpretes de Libras. Eu quero cumprimentar especialmente a professora Geni, agradecer o gentil convite para estar aqui, de participar desse importante momento e desse curso que eu tenho um carinho muito especial, porque a gente desenvolve também um curso aqui na UFPEL, nos mesmos moldes, pelo Renafor, né? E agradecer, claro, as políticas do MEC, sobretudo as políticas atuais, que nos oportunizam, né, ampliar esse contato com professores e professoras de educação básica, nesta temática e em outras temáticas também, mas especialmente neste momento, nessa temática. Eu vou me descrever, fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, com cabelos curtos, lisos, uso óculos de grau, de aro preto, estou vestindo uma blusa com fundo preto e listas brancas, e ao fundo uma parede branca, ao lado uma cortina e tem um quadro azul. O Edvander já fez uma breve apresentação ali do currículo, mas eu penso que o mais importante, eu quero então cumprimentar todas as pessoas que estão nos assistindo, que estão assistindo agora e que vão assistir posteriormente, e dizer que o currículo revela um pouco, né, da nossa trajetória, mas eu quero compartilhar com vocês, nesta manhã, mais as minhas experiências mesmo. Né? Alguns conceitos a gente vai abordar, mas eu tenho quase 40 anos de docência na educação básica e na educação superior, então eu vivi boa parte da minha vida de forma concomitante, atuando na educação básica e na educação superior, e isso me deu uma visão bastante ampliada da educação e pelo tempo de atuação, boa parte das políticas para a educação em geral, para a educação básica, eu vivenciei. Porque eu comecei, né, a minha trajetória em 1984. Então, muitas dessas políticas, algumas delas que eu vou relatar hoje, sobretudo a questão do marco, né, significativo na democracia brasileira, que foi a Constituição Federal de 88, eu tive a oportunidade também de acompanhar para e passo e as consequências dessa Constituição, que é considerada Constituição Cidadã, para a educação, porque depois a regulamentação da parte educacional ela é feita através da Lei de Diretrizes e Bases de 1996. Bem, então, eu começo falando um pouco, então, do objetivo dessa unidade, né, que é propiciar reflexão e debate sobre as concepções de democracia, sobre a história da gestão da educação e da escola, das disputas, né, que ocorrem entre projetos societários, com vistas a promover a gestão democrática e inclusiva. E a gente vai fazer algum detalhamento em relação ao papel da gestão, dos gestores, né, das escolas, gestores públicos em geral, mas a gente vai se deter um pouco mais na gestão escolar, na materialização dos mecanismos e políticas de inclusão, bem como a articulação com a comunidade escolar. A minha fala vai seguir muito em direção, tendo como suporte, né, a questão da democracia. Nós temos o entendimento de que a perspectiva de educação inclusiva para todos e todas as pessoas que a ela acessam precisa necessariamente ter como pano de fundo, como concepção base, a questão da democracia. Uma sociedade democrática, uma escola democrática, quanto mais democrática for, mais inclusiva será. Não é possível imaginar
que em sociedades conservadoras, autoritárias, reacionárias, enfim, possa existir a ideia e o sentido de inclusão das diversidades e das diferenças. Então, o pano de fundo será sempre a questão da democracia e, portanto, a gestão democrática da educação e da escola, e como isso acontece, né, a partir de diferentes mecanismos que são à nossa disposição, inclusive, para a materialidade da gestão democrática. Bem, então eu vou definir o termo gestão, porque a gente usa, nos últimos anos, muito a palavra gestão. Né? Antes se usava administração escolar, e a gente tem usado de forma mais recorrente o termo gestão. Não só na educação, mas em diferentes áreas, né? Gestão em todos os setores, esse termo tem sido usado. Mas, no caso da educação, é importante a gente delimitar em que momento a gente substitui o termo administração por gestão. Para Cury, a palavra gestão provém do latim, significa levar sobre si, carregar, chamar a si, executar, exercer e gerar. Então, o termo carrega um significado político bastante importante, claro que etimologicamente, né, tem a ideia de genitor, de germe, né, de raiz, mas politicamente é uma ruptura, vamos dizer assim, com o modelo técnico, tecnicista, fabril da administração. Porque a educação, historicamente, assumiu, por não ter um campo próprio de discussão sobre a administração escolar, muito depois que se constituiu, historicamente assume os mesmos padrões de conceituação e de práticas do ambiente de mercado, da área a gente fala fabril, mas é da administração em geral, a gente pode chamar de administração geral. E é relativamente recente a ideia de que gerir a educação é diferente de gerir outros setores, sobretudo os setores produtivos. Não é uma fábrica, não é uma empresa, é um campo específico que forma pessoas e que tem impacto na vida de cada um e cada uma e impacto na forma como a sociedade se constitui a partir da formação humana. Então, essa ruptura é uma ruptura importante e ela se dá no quadro mesmo, no cenário da democratização do país após a ditadura militar, os longos anos, né, de ditadura, e como parte de um movimento mesmo para demarcar, afinal de contas, o afastamento dessa perspectiva tecnicista. Então, é para romper com a visão conservadora da educação. E é um sentido mesmo de democratização, tá? É um sentido de gestão da educação na perspectiva compartilhada, dialogada, visando o bem comum. Então, não é assim diferente, né, de outros setores da sociedade, sobretudo da administração geral, das empresas e tal, nós temos outro foco, outros princípios e, portanto, falar nos mesmos moldes do setor produtivo é, no mínimo, inadequado. Embora também, neste momento, estejamos vivendo um movimento em favor de mercantilizar a educação. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas questões para depois a gente entrar especificamente na questão da inclusão e da gestão da educação inclusiva. Então, a gestão é um ato complexo, sem dúvida, quem é gestor está nos acompanhando sabe muito bem do que eu estou falando, e nos aproxima do mundo da política. É muito comum a gente ouvir pessoas dizendo eu não gosto de política, eu me afasto, eu sou isenta. Essa é uma forma também de fazer política, porque não há isenção. Nós vivemos num mundo político, porque ele é repleto de intencionalidades. Ele tem objetivos, as pessoas têm objetivos, têm fins, têm propósitos, têm concepções. E isso é política. A favor do que eu estou, a favor de quem, contra o que e contra quem, o que eu defendo. Esse é um movimento, por essência,
política. Mas é importante a gente dizer, mais uma vez, que, diferentemente da gestão privada, a gestão pública tem valores próprios, tem princípios que regem o que é público, para o público. Então, a gestão pública deve permitir a expressão de valores que não são instrumentais, mas são valores políticos. Então, justamente porque o interesse público é o interesse do coletivo para o coletivo, não é interesse pessoal, nem num grupo específico que vai obter lucro através da sua atuação, mas é justamente um objetivo que visa a maioria das pessoas, ou a totalidade das pessoas, sobretudo aquelas em situação que dependam mais diretamente do apoio do Estado, que são em situação de vulnerabilidade, e a gestão pública tem que visar isso com prioridade. Então, nesse sentido, a gestão da educação não se limita aos meios, e aí eu estou falando de gestão da educação pública, mas incorpora também nos seus objetivos a definição e articulação operativa, mas se orienta, sobretudo, por valores sociais. Essa é a grande questão. Então, nós não temos como objeto, né, o lucro, como objetivo o lucro, e, portanto, não há aí esse movimento de concentração e exclusão, porque o modelo de mercado ele é essencialmente justamente isso, assim, ele é concentração e exclusão. E a gestão pública tem o papel de incluir a todas as pessoas, com valores sociais humanitários. Então, a concepção de democratização da educação, ela foi motivada pelas mobilizações em favor da democracia da sociedade brasileira na década de 1980. Como nós sabemos, oficialmente, a ditadura se encerra em 1985, e em 86 a gente tem as primeiras eleições para governadores e prefeitos no Brasil, exceto para as áreas de segurança nacional. E este movimento de democratização da sociedade, de final, né, de transição, vamos dizer assim, da democracia, da ditadura para a democracia, incentivou, sem dúvida nenhuma, a mobilização do setor educacional, pesquisadores, professores, alunos, enfim, setores que não diretamente vinculados à educação, mas que enxergavam na educação um movimento importante para a mudança da sociedade. Esse movimento, então, em favor da democracia na sociedade, repercutiu diretamente na democratização da educação. E a ideia, naquele momento, era a principal proposição era acesso à educação, porque nós tínhamos um contingente muito grande de pessoas fora da escola, tínhamos um grande número de pessoas não alfabetizadas, então a educação naquele momento carecia de muito olhar, de muito cuidado, de muito investimento. E não seria só a questão do acesso. O acesso era importante naquele momento, por óbvio, porque não tínhamos, né, vagas nas diferentes etapas e níveis da educação para todas as pessoas que precisavam ter acesso à escola, mas a ideia também era de garantir um acesso à permanência dessas pessoas que acessam a escola com qualidade. E, além disso, a participação das comunidades escolares na tomada de decisões da política mais ampla, mas da política escolar, e aí é que entra a questão da importância da elaboração de projeto político-pedagógico como um dos elementos da democracia na escola, e como parte de um compartilhamento na tomada de decisões, tanto no planejamento quanto na materialidade e execução das políticas, sejam elas em escala nacional e em subnacionais, para que se efetivasse a condição de cidadãos de direitos. Então, o marco, né, de reivindicação neste processo de democratização era ampliar direitos e garantir pessoas e cidadãos de direito.
direito nesse caso, e que depois é consagrado na Constituição Federal como o dos direitos, o primeiro direito listado na Constituição é direito à educação, que até então não era consagrado como um direito. Então nós tínhamos vagas nas escolas públicas, mas em número insuficiente. Então, na verdade, não se via, não se tinha essa área, essa importante área que é a educação, como um direito de todas as pessoas. Pois bem, então aqui eu apresento algumas imagens, né, desse movimento, que foi um grande movimento nas ruas, inclusive, e depois no processo de elaboração da Constituição Federal, com a criação, em 1986, da Assembleia Nacional Constituinte, que foram os grupos políticos, enfim, que elaboraram a Constituição, e durante este período, muito movimento, muitas organizações, muitas demandas, né, e movimentos de rua, movimentos populares, organização da comunidade, tanto de docentes, alunos e tudo, mas da própria sociedade brasileira em favor da democratização da educação, no acesso, permanência e qualidade. Bom, então, em decorrência dessas lutas, né, que ocorreram, inscreve-se na Constituição Federal, no artigo 206, o princípio da gestão democrática do ensino público, que depois é regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases 93/94 de 1996, no artigo 14, que define como um dos princípios educacionais e um dos princípios da gestão democrática a participação dos profissionais da educação na elaboração dos projetos pedagógicos da escola. Então, dos projetos políticos, né, PPP. A participação das comunidades escolares e locais em conselhos escolares ou equivalentes, progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa de gestão financeira às unidades escolares públicas da educação. Então, cada um desses elementos aqui vão contribuir, esses são mecanismos, vamos dizer assim, que favorecem a efetividade da gestão democrática. Então, conselhos, elaboração de PPP e a gestão. Então, vejam que a autonomia pedagógica e administrativa, e aí eu vou fazer um breve recorte para lembrar do tempo em que eu atuava na educação básica, que eu fui professora de alfabetização, anos iniciais, anos finais, enfim, ensino médio, só não fui professora de educação infantil. Mas na época que eu atuava nos anos iniciais, quando se fala em autonomia, eu lembro que não existia a época que eu ingressei, né? Na verdade, as coisas eram verticalizadas, as decisões eram tomadas a partir do poder central, no caso municipal, das políticas nacionais pelo plano federal, mas as políticas locais pela prefeitura. Não havia eleição para diretores, as diretoras eram nomeadas como cargos de confiança do prefeito e do secretário ou secretária de educação. As escolas não poderiam fazer os projetos, não existia projeto pedagógico, enfim, existia um planejamento anual, e esse planejamento anual das atividades eram feitas por todos os professores, já vinham os conteúdos prontos, né, vamos dizer assim, e nosso papel era basicamente inserir uma ou outra forma pedagógica de atuação, mas os conteúdos tinham que ser os mesmos para todos, ministrados ao mesmo tempo, em geral utilizando os mesmos recursos pedagógicos e a mesma metodologia. Então, nós não tínhamos autonomia nenhuma, não havia recurso destinado para a escola, não tinha recurso vinculado à educação, isso foi implementado através da Constituição Federal. Nós tínhamos carência de absolutamente tudo, não tínhamos, à época se utilizava giz e quadro preto ou quadro verde, nós não tínhamos nem sequer recurso para comprar giz, cadernos para os alunos, material escolar, lápis, etc. e tal, porque atuava em escola de periferia, bastante os alunos com bastante vulnerabilidade. Então, o que a gente fazia? Nós professoras, comprávamos materiais para utilizar na sala de aula. Inclusive, à época, vocês vão dizer que eu sou jurássica, de fato sou,
se usava mimeógrafo. Então, nós comprávamos o álcool, a matriz para passar as folhas de ofício para elaborar atividades para os alunos, era com o nosso dinheiro. Existia, claro, para a manutenção das escolas, a prefeitura fazia, mas para essas questões assim do dia a dia e da qualidade da educação, da forma de atuação, não existia recurso. O que nós tínhamos era assim, o ápice da nossa arrecadação de recursos nas festas juninas. Então, nesse momento, a gente conseguia ter algum recurso que aliviava um tanto do nosso dispêndio de recursos para atuação. Então, esse recorte aqui é só para vocês verem o quanto as coisas se modificaram. Há muito ainda a se fazer, eu não tenho dúvida, mas a vinculação do recurso à educação, e isso significa que, independente de quem está no poder, não poderá simplesmente ignorar ou abrir mão do fundo destinado à educação, porque são recursos vinculados, e depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Isso faz muita diferença, né? E a autonomia das escolas. Autonomia pedagógica para elaborar seus próprios planos, o seu projeto político-pedagógico junto com a comunidade, e a gestão financeira. Também é importante, porque, embora tenha produzido, vamos dizer assim, mais ônus ao trabalho dos gestores, isso dá uma mobilidade, porque nós não precisamos esperar que a Secretaria Municipal de Educação consiga ter um tempo na sua agenda lá para trocar um vidro, né? Para conseguir arrumar uma goteira, coisas desse tipo, e até mesmo para material escolar, didático e pedagógico. Bem, então, esses movimentos democráticos previam, né, nas suas reivindicações, aquilo que eu já falava, a ampliação do acesso, e considerando a educação como um direito público subjetivo. Isso está na Constituição Federal. O que quer dizer isso, um direito público subjetivo? É um direito de todas as pessoas, e na faixa etária de escolarização obrigatória, que atualmente é dos 6 aos 16, dos 6 anos de idade aos 17 anos, o sujeito de direito, no caso, as pessoas nessa faixa etária, não poderão abrir mão desse direito, e por isso é um direito público subjetivo. E aí entra a responsabilização da família, tanto na matrícula quanto na manutenção das crianças e jovens na escola, porque serão responsabilizados caso isso não ocorra. A escola, então, tem a responsabilidade de manter, de acompanhar a frequência, de fazer a busca ativa e, em caso de não cumprimento, né, da manutenção da criança e do jovem na escola, acionar a responsabilização familiar em relação a isso. Isso é muito importante, porque ao mesmo tempo que a gente diz assim, não, mas as pessoas perdem a sua autonomia de tomada de decisão, o Estado tem esse papel, dizer, afinal de contas, que a educação é importante e qual é a faixa etária em que ela é fundamental. E crianças e jovens nessa faixa etária têm a sua autonomia limitada, vamos dizer, porque, na verdade, eles são ainda menores, considerados menores de idade, portanto, dependentes, né? Dependentes das decisões familiares e, neste caso, dependentes das decisões do próprio Estado. Então, a educação é um direito e, ao mesmo tempo, é uma obrigação. Um outro movimento foi a inserção da educação infantil na educação básica, porque talvez vocês, né, por serem a maioria pessoas mais jovens, não tenham conhecimento, mas antes da Lei de Diretrizes e Bases, antes da Constituição e depois da LDB, a educação infantil não era vista como tal, não era parte da educação, era parte da assistência social, e era tipo, bem, vamos deixar as crianças neste lugar onde eles têm refeição, onde eles podem cestar, onde eles assistem televisão, enquanto as mães trabalham. Então, era um local mesmo, em alguns casos, depósito de crianças, isso não vou dizer que seriam todas as creches nessas condições, mas não tinha um trabalho, uma preocupação formativa. Era para ocupar as crianças no tempo em que as mães estavam trabalhando. A educação infantil ao ser inserida na educação básica, teve, vamos dizer assim, uma outra configuração. Passou a ser parte do processo formativo das crianças.
com planejamento, com professores qualificados, com ambientes adequados, para além do cuidado. Cuidando também, porque são crianças pequenas, a faixa etária de 0 a 3 anos na creche e na educação infantil, então passa a ser de 0 a 5 anos a educação infantil, mas com cuidado, certamente, alimentação, né, higiene, ensinamentos básicos, etc., mas também com um caráter educacional. A inclusão de um capítulo na LDB dedicado à educação especial, entendida como uma modalidade de educação a ser oferecida na rede regular de ensino. Isso faz toda a diferença também, porque nós vivíamos antes, e aí eu também vou recortar um pouco da minha experiência, uma educação especial apartada, vamos dizer assim. Era essa aqui, esse grupo especial. Inclusive, existia incentivo financeiro do governo para a criação de classes especiais. Então, as classes especiais eram aquelas crianças que tinham problemas e eram vistas pelo conjunto da escola como crianças problemas, né? E diagnósticos, enfim, feitos de forma aligerada para criar classes especiais. Eu vivenciei isso, é uma coisa difícil de se dizer, mas, assim, em várias prefeituras se criaram pessoas com deficiência para poder, que se criaram, entre aspas, enfim, se forjou, vamos dizer assim, diagnósticos de pessoas com deficiência para ampliar o número de classes especiais, porque isso significava recurso. E aí, o que se observava? A criança se mexia muito, era desatenta, ia para a classe especial. Era muito quietinha, era apática, ia para a classe especial. Então, assim, se criaram pessoas especiais, né? E numa visão totalmente capacitista, porque era separado, inclusive o recreio era feito de forma separada, não, as crianças de classe especial não participavam das atividades gerais da escola, os colegas, né, das outras turmas viam com receio, não existia a obrigatoriedade de as crianças nessas turmas aprenderem, porque afinal eles eram especiais, eles estavam ali fazendo alguma atividade para adquirir autonomia e tal, mas o compromisso da professora de ensinar não era um compromisso igual a das outras turmas, porque afinal eram crianças especiais. Superar esse modelo de integração, vamos dizer assim, e de criar espaços específicos sem articulação com os demais, e escolas especiais, e classes especiais, enfim, tornou pessoas com excluídas da escola, excluídas da sociedade, aqueles que já eram excluídos da sociedade, né? Portanto, foram também os excluídos da escola. Isso é uma questão que a gente vai voltar com a ideia de inclusão. Então, a integração para a inclusão foi um longo processo. Então, a gente não começou a discutir educação especial na perspectiva inclusiva desde sempre. Era integrar ali, né, no ambiente escolar ou numa escola ou numa classe especial. Um outro movimento que ocorre nesse processo de democratização é a definição de formas de participação dos segmentos das comunidades escolares na tomada de decisão. Então, aí seriam os conselhos escolares, as associações de pais e mestres, os grêmios estudantis, assembleias, enfim, outras formas de participação, porque no momento em que a comunidade auxilia na tomada de decisão, participa ativamente, há um comprometimento coletivo com as decisões que foram tomadas. Então, uma decisão vertical e arbitrária, ela não tem apoio, ou, em geral, não terá apoio porque não houve a concordância e a participação do coletivo. Um outro instrumento importante desse processo é a elaboração coletiva do PPP da escola e a definição de recursos públicos para a educação pública. Essa é uma grande luta também, porque ainda hoje nós temos na nossa legislação a possibilidade de instituições privadas receberem recurso público por meio de projetos e programas, mas não recursos vinculados. Os recursos vinculados são recursos voltados para a educação pública, e isso é um ganho importante. Bom, o contexto que nós estamos vivendo.
é um contexto... na verdade, as nossas sociedades, sobretudo as sociedades da periferia do capitalismo, elas são bastante complexas. Por que são complexas? Porque elas são revestidas de muitas desigualdades, né? Países considerados em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, é um país notadamente muito desigual, né? Poucos que concentram a maioria da riqueza e a maioria vivendo com parcos recursos, enfim, sobrevivendo em alguns casos. Mas esse contexto ele se dá por meio da lógica implementada, né, em escala mundial, que é o capitalismo, que sabemos, né, que existe desde o século XIX, mas ele vai tomando contornos diferentes em cada tempo histórico e em cada lugar em que ele é implementado como projeto político, econômico e social. E nós vivemos, nesse momento, um projeto neoliberal, de capitalismo neoliberal, que ele já vinha, desde os anos 90, no Brasil, tomando forma, né? Mas isso vai redefinindo o papel do Estado, com as questões públicas e as políticas sociais, e, neste caso, a educação, e redefinindo o Estado, os setores públicos no seu interior, na forma de organização e na forma como se relaciona com outros atores e setores, sejam eles públicos ou privados. Dentro dessa lógica da nova gestão pública, que é uma conceituação que a gente consegue perceber desde os anos 90, essa perspectiva de mudança, né, de organização e funcionamento do setor público, mas toma forma nesse terceiro, podemos dizer, na última crise de 2008 do capitalismo, nesse novo modelo que se instaura, que é um modelo de Estado, né, um modelo neoliberal de Estado competitivo, de Estado empreendedor, de Estado... Então, inovação, empreendedorismo e a gestão, né, dos sistemas e das instituições públicas passa a ser requerida aos moldes do setor privado. Isso é a nova gestão pública. Então, a política de resultados, a centralidade nas avaliações, nos rankings, nos indicadores, na competitividade entre setores, e aí a gente vai falar entre escolas, entre universidades, a redução do investimento público no que é público, as parcerias público-privadas, e, portanto, assim, bom, aí entra a questão da governança, né? Outros atores poderão participar da gestão pública, porque o Estado não consegue fazer tudo sozinho, essa é uma das justificativas, e quanto mais estiver sintonizado à sociedade, mais vai atender os anseios dessa sociedade. Só que sociedade não é uma abstração, e aqui as relações que se estabelecem entre Estado e sociedade efetivamente com o terceiro setor. E o terceiro setor é o setor produtivo. E essas parcerias, elas não são isentas de intencionalidades, ou seja, o Estado passa a abrir mão, em muitos casos, do seu financiamento, da sua efetividade na formulação e na realização de políticas, para conceder à iniciativa privada essa tarefa, em campos muito importantes e que não poderíamos permitir, pois é possível, por exemplo, fazer uma parceria público-privada para ampliação das estradas, para reforma de praças, enfim, mas para educação é, no mínimo, temerário. Porque houve um período lá na década de 90 com privatizações, agora isso a gente superou, mas nós estamos tendo privatização por dentro das estruturas públicas, o que é mais perigoso porque não é tão perceptível. Às vezes as pessoas não notam que os setores públicos estão sendo privatizados nas suas concepções, na sua fórmula de formulação de políticas e na sua ação efetiva em relação à população que atende. Bem, então, como eu falava, nos anos 90, né, quando a gente teve esse movimento de democratização após a ditadura, tivemos a Constituição Federal, que foi consagrada, né, como a Constituição que ampliou significativamente os direitos sociais. E aí, nos anos 90,
nós tivemos algumas inflexões, que foi o caso da eleição do presidente Fernando Collor de Mello, que depois sofreu impeachment, foi substituído por Itamar Franco, mas o auge dessa inflexão e, portanto, da relativização da democratização e do papel público na sociedade, nas políticas sociais, se dá a partir da eleição do presidente Fernando Henrique Cardoso, portanto, na segunda metade dos anos 1990, com uma forte agenda de reforma do Estado, com um discurso de modernização da gestão, com Estado gerencial, com reorientação do modelo neoliberal, né, privatizando vários serviços públicos naquele momento, na época de Fernando Henrique, e aprofundando a ideia de livre mercado, de livre consumo, que isso, ao fim e ao cabo, mais do que priorizar e privilegiar, vamos dizer assim, aqueles mercados que são abertos, mas é, sobretudo, para atender as demandas das sociedades mais desenvolvidas e, portanto, com mais fôlego de produção, para que pudessem e que possam, né, exportar os seus produtos com tarifas bastante atrativas, em algum caso até com isenção de impostos. Então, quem lucrou com esse livre mercado foram as nações ricas, e menos as nações pobres. No caso da liberalização dos mercados, quando acontece isso na década de 90, o Brasil liberava, né, a importação de mercadorias de vários países, e isso gerou a quebra de muitas empresas e fábricas, né, locais, porque nós recebíamos produtos, vamos dizer, suco de laranja dos Estados Unidos, com valores abaixo do praticado por empresas locais, porque as nossas não eram subsidiadas, mas a importação era isenta de taxas. Então, vejam, foi uma relação muito desigual, continua sendo, e isso só beneficiou os já considerados países ricos e menos os países em desenvolvimento como o nosso. Bem, então, enfatizou essas inflexões, esse movimento de neoliberalização econômica, política e social no Brasil, enfatizou a descentralização como transferência de responsabilidades sociais do Estado para a sociedade civil. E aí é justamente a sociedade civil representada pelo terceiro setor, como eu falei há pouco. E reduziu a ideia de participação e de corresponsabilidade, mas transferindo responsabilidades e recursos, inclusive, para a sociedade civil, para o terceiro setor. O capitalismo neoliberal, então, ele hoje é hegemônico em escala mundial. Não há nenhum país do mundo que não seja neoliberal. Claro que com diferenças, né, de execução desses projetos. Um mais intensamente voltado para o livre mercado, para as privatizações, outros menos. Os países centrais são considerados os ricos, com mais atendimento às suas populações, quase com um estado de bem-estar social, como no caso da Alemanha, França e outros. E os países da periferia do capitalismo sofrendo, né, as consequências desse processo de ampliação da desigualdade. Então, esse movimento não reconfigura só o papel do Estado, mas toda a sociedade, com consequências desastrosas, como as que a gente vem vivendo, de ampliação das desigualdades. E isso impacta na educação. Impacta na educação porque, embora tenhamos recursos vinculados, como eu já falei, a ideia de parceria público-privada tem sido intensificada em diferentes governos e tem sido, neste momento, um fenômeno assustador, porque não se trata mais de privatização da escola pública ou da educação em geral, mas se trata de compra de serviços ou de realização de influências do setor privado na formulação das políticas e na elaboração e na execução de várias dessas políticas, seja na formação de professores, na assessoria e consultoria gestão, na elaboração de materiais didáticos e, portanto, também na elaboração das macropolíticas, como a política de diretrizes curriculares, as bases nacionais comuns curriculares e as diretrizes curriculares para a educação superior,
e os processos de avaliação em larga escala e indicadores educacionais que vinculam, vamos dizer assim, até a concessão de recursos, a obtenção de bons resultados nas avaliações externas, vinculados aos currículos estabelecidos nas bases nacionais. Bom, mas a gente vive, como eu já dizia, também uma sociedade complexa e, portanto, repleta de paradoxos, né? Então, ao mesmo tempo em que a gente vê esse modelo, né, esse modelo neoliberal que se mostra perverso e excludente e que aumenta os níveis de desigualdades em diferentes partes do mundo e vai sofrendo, esse próprio modelo vai sofrendo alterações, né? A última alteração, como eu disse, após a crise fiscal dos Estados Unidos de 2008, que é a crise subprime, que quebrou vários bancos, enfim. Não vou entrar fortemente nessa questão, porque não é o foco, mas esse modelo neoliberal que nós vemos hoje, que tem no empreendedorismo, na inovação, na competitividade, na concorrência, seus princípios, porque vai se modificando, mas não abandona os anteriores, mas o que se observa é que também há indicativos de algumas políticas voltadas para o alívio à pobreza, porque o excesso de miseráveis no mundo não é favorável ao modelo capitalista, porque as pessoas precisam consumir para manter o capital em funcionamento, tá? Então, são paradoxos, né? Então, a gente vê desigualdades em várias partes do mundo, mas há apelos populares, organizados, diferentes setores, né? Que reivindicam a ampliação dos direitos. E isso tem se intensificado ao redor do mundo, sejam movimentos de estudantes, sejam movimentos de trabalhadores, movimentos das mulheres, enfim, diferentes movimentos que exigem, que demandam acesso à educação de qualidade, e almejam, né, e demandam mais democracia nas sociedades. Então, aí as lutas resistências, aí eu vou destacar aqui as lutas dentro da própria educação, os movimentos dos alunos de ensino médio, e a crítica, né, a educação não é mercadoria, nas universidades também por este período, né, do governo anterior em que vivemos uma situação muito delicada de precarização dos recursos financeiros e, inclusive, de uma política concentrada de descrédito ao que é público e à universidade pública. Então, foi um período muito difícil que a gente está ainda, né, buscando se equilibrar, mas essas lutas, elas são importantes, né, porque elas vão dando, vamos dizer assim, resistem, são resistências importantes aos movimentos políticos em direção ao conservadorismo, à restrição orçamentária e contrários aos direitos sociais. Bem, então, essa nova lógica que a gente já vem falando se vincula ao mercado, né? Mas ela não poderá ser, e a educação não pode ser entendida como uma lógica de mercado. Porque, na verdade, é outro foco de atuação, né? Nós trabalhamos com pessoas. Pessoas não são mercadorias, pessoas não são produtos, são gente em formação. E aí eu vou parafrasear Paulo Freire, que é uma fala que eu tenho como norte da minha atuação. A educação não muda pessoas, não muda a sociedade, muda pessoas, e pessoas mudarão a sociedade. Então é isso, quer dizer, o nosso grande compromisso é informar pessoas que poderão ser emancipadas efetivamente e contribuir com uma sociedade mais igualitária, né? Com a concepção plural, multicultural, reconhecendo as diferenças, com igualdade política, né? Então, esse é um movimento importante, porque a gente tem que ter essa vigilância em relação à democracia, porque nós estávamos muito tranquilos na política nacional, achando que a democracia jamais seria atacada, porque, enfim, já estava consolidada, e ela não estava, né? Vivemos 4 anos aí de ataque direto à democracia. Então, é preciso estarmos vigilantes e é preciso reinventar os modos democráticos, né? Diferente
da democracia que vivíamos antes de 64, diferente de períodos mais democráticos que vivemos anterior a esse período bolsonarista, mas a gente precisa, então, ter uma vigilância nessa questão democrática e reinventar a emancipação social. Bom, então, quais são os nossos compromissos com a democracia? Reiterar a dimensão política da educação e do debate. Então, educação é um movimento político. Então, dizer que eu não gosto de política, pode não gostar de política partidária, mas se é educador, terá de ter um compromisso político com a educação, em favor das pessoas que acessam a educação de uma nova sociedade, de um modelo de formação que propicia a construção de uma sociedade igualitária. Propiciar a partilha de poder e de responsabilidades, ampliar e consolidar os espaços e instâncias de participação, lutar por autonomia individual, autonomia da pessoa, mas a autonomia das instituições. Reiterar o compromisso com a igualdade substantiva de direitos. Aqui é uma fala de Mésaros, garantindo a diversidade com qualidade social. Então, reconhecer a diversidade, acolher a diversidade, é garantir que essas pessoas tenham acesso a condições de dignidade. E igualdade na questão, inclusive, cognitiva. E aí tem a ver muito a ver com a questão da educação. Então, um projeto de educação democrática não se resume a organizar, normatizar, prover e avaliar um sistema. Pressupõe a condição política de intermediar os conflitos em torno de interesses, necessidades, expectativas, mas, sobretudo, fazer escolhas em favor de concepções, programas e ações que promovam a educação como um direito na perspectiva da ampliação da igualdade e da justiça social como um projeto de nação. Então, um projeto educacional está diretamente ligado ao tipo de sociedade que a gente pretende. Então, quando se diz o fracasso na educação é um projeto, a exclusão na educação é um projeto, eu acredito que seja um projeto, porque é um projeto de nação. Que sociedade é essa? Que é uma sociedade para alguns ou a sociedade para todos? A educação inclusiva. Então, agora eu entro especificamente no nosso tema. É neste contexto de democracia emancipatória que se insere a educação inclusiva. Não dá para fugir disso. A gente não pode entender que a educação especial na perspectiva inclusiva é um fragmento e a gente vai fazer acontecer lá naqueles espaços. Não. Será, mais uma vez, uma educação segregatória, discriminatória, capacitista, porque não está dentro de um ambiente coletivo de entendimento da educação como direito. Então, estão contidas nessa perspectiva de educação inclusiva todas as formas de inclusão, epistemológica, social, racial, étnica, geracional, de gênero, religiosa, política, e nesta nossa discussão de hoje, a discussão sobre as pessoas com deficiência. Tá? Então, a inclusão ela é ampla, claro que a gente está falando da educação especial e, portanto, de pessoas com deficiência, mas a ideia de inclusão é muito maior do que se possa requerer, porque há pessoas que defendem uma pauta, por exemplo, e isso, para mim, é um problema, quando a gente defende aquela pauta e só ela, e exclui as demais, nós estamos sendo excludentes. Então, nós assumimos uma posição de inclusão, mas de inclusão somente da pauta que me interessa. Então, não raro a gente percebe pessoas que estão diretamente vinculadas a uma pauta, como, por exemplo, eu tenho um filho autista, então eu defendo a inclusão de pessoas autistas na escola. Mas eu não defendo dos surdos, eu não defendo dos cegos, eu não defendo do negro, porque a minha pauta é a inclusão do autista. Isso não é inclusão. Isso é um processo de exclusão e, portanto, não faz parte do cenário da democracia que a gente pretende. Então, a sociedade democrática, na perspectiva emancipatória, e, portanto, a pessoa também, é inclusiva por essência, é inclusiva por concepção, porque é uma concepção diversa, plural, dialógica, solidária, é uma escolha política. A escola, como instituição social, precisa perseguir a justiça social. E, portanto, quanto mais democrática a escola for, mais inclusiva ela será. Bom, a inclusão de pessoas com deficiência exige
políticas e ações específicas que envolvem a dimensão pedagógica, espaços físicos, equipamentos, até a cultura institucional, na perspectiva de garantir o direito à educação de qualidade, contra qualquer forma de preconceito e capacitismo. Construir essa cultura inclusiva não é alguma coisa fácil, mas a gente tem que ir restringindo cada vez mais as posições que divergem desse processo de inclusão, né? E criando espaços de emancipação cada vez mais ampliados nas escolas. Qual é o papel do gestor, então, na ideia da gestão da educação especial na perspectiva inclusiva? O gestor será, nessa lógica de resistência, terá como princípios o planejamento escolar participativo, solidário e coletivo, o diálogo contínuo com a comunidade interna e externa na busca de ideias alternativas, avaliação e replanejamento, acompanhamento e escuta dos setores, atores e ações que envolvem o cotidiano escolar, participação ativa nos diferentes espaços em que as políticas são formuladas e as decisões educacionais são tomadas, inclusive as políticas locais, participar ativamente disso, nacionais, se for o caso, enfim, ter disponibilidade para participar do debate, criação de espaços de trocas e formação permanente de equipe, visando a qualificação das concepções e das práticas. Então, o papel do gestor ele é pedagógico, porque envolve a inclusão cognitiva e social, e aqui eu estou falando do gestor, não só o diretor da escola, mas a equipe gestora, nas coordenações pedagógicas, enfim, assistente social, se existe, psicóloga, orientadora educacional, enfim, há diferentes configurações das equipes, conforme os sistemas, mas essa dimensão pedagógica todos deverão ter, porque a essência da escola é a formação de pessoas, e, portanto, o mais importante, claro que a questão da estrutura é importante, a sala de aula, os equipamentos e tal, mas o fundamental é ter esse olhar educativo, pedagógico. Então, envolve a inclusão cognitiva e social. E aí tem a questão da adaptação curricular, metodológica e avaliativa. Então, nós temos que tornar esse processo pedagógico vinculado às demandas que efetivamente nós temos. Então, não é assim, ter um planejamento horizontalizado da mesma forma para todo mundo, atuar do mesmo jeito para todo mundo. Um currículo único que será, então, ministrado do mesmo jeito para todas as pessoas diferentes, com condições de origem e condições de aprender da mesma forma. Nós temos que ter a sensibilidade e as condições, é claro, objetivas, para fazer esse trabalho de adequação, de mudanças, inclusive a questão avaliativa. E por isso que às vezes não, eu tenho até uns escritos sobre isso. Esse modelo de avaliação em larga escala, que tem no IDEB, né, no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o principal indicador, ou talvez o único indicador, com base nas avaliações externas, elas poderiam se constituir numa forma, né, de diagnóstico, mas elas não contemplam e não poderiam ser a única expressão de resultados do sistema educacional. Isso porque, não sei se vocês têm conhecimento, mas tem ocorrido, inclusive, para que as avaliações do IDEB sejam cada vez mais elevadas, porque isso implica, em alguns casos, em algumas redes, inclusive a questão do envio de recursos. Nos dias das avaliações, as crianças e jovens com deficiência são convidados a não estarem presentes, não fazerem as provas, para que isso não reduza o indicador da escola. Isso é perverso, né? Então, esse modelo ele é, no mínimo, discutível, esse modelo de avaliação na escala. Ele poderia ser um instrumento, mas não outro. O papel administrativo, né, de organização dos setores, distribuição de tarefas, acompanhamento da efetividade das atribuições e um olhar aos indicadores. Porque eles são indicativos, por isso eles são indicadores, né, mas não são definitivos e terminais. Então, os resultados de cada turma, os índices de evasão, de reprovação, inclusive a questão da avaliação externa, mas sempre vinculando ao contexto daquela turma, ao contexto daqueles sujeitos.
E o financeiro, identificação das necessidades, né? Quais são as necessidades da escola. E é importante que os gestores, a equipe gestora, se aproprie das formas de repasse de recursos. Nós temos como principal fonte de recurso o Fundeb, né? Começou lá com o Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, que era o Fundef, começou lá em 1996, na época ainda do governo Fernando Henrique, depois foi se alterando, e hoje nós temos o Fundeb, que é um Fundeb permanente, e se ampliou a partir de 2006 com o Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação Básica, que aí atingiu a educação infantil e o ensino médio, e boa parte dos recursos constitucionalmente definidos para aplicação na educação são investidos nesse fundo. Então, como diz a Constituição, a União tem que investir 15% da sua receita vinculada à educação e os municípios e estados 25%. E, no caso dos municípios e estados, eles destinam 20% das suas receitas com impostos para o fundo. E isso fez muita diferença porque redistribuiu os recursos para a educação. Porque antes o município atuava com os seus próprios recursos, né? E municípios pequenos, com poucos recursos, tinham poucas condições de dar, né? Enfim, condições dos prédios e salário docente, e etc. e tal. E esse fundo, esse Fundeb, que é a principal fonte de financiamento, conta com a contribuição também, a complementação da União. Então, não é só uma redistribuição entre estados e municípios, mas conta com a contribuição da União. E o programa Dinheiro Direto na Escola. Então, assim, aqui tem duas políticas de recurso. O Fundeb é uma política de Estado, porque é previsto em lei própria. Inclusive, temos em 2021 a nova legislação do fundo, mas é uma política de Estado, é aprovado na Câmara Federal, enfim. Então, se torna lei. O PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola, é uma política de governo, é um programa de governo. Então, é um recurso vinculado é um recurso destinado à educação com subsídio, vamos dizer assim, do salário de educação, que vai diretamente, salário de educação é um percentual de 2,5% que pagam 2,5% do total de empregados de empresas públicas e privadas, que são recolhidos, esse percentual é recolhido para o FNDE mensalmente. E esse recurso, então, financia programas ligados à educação. São programas de merenda escolar, transporte escolar, o PDDE, enfim, outros programas de governo que ampliam, né, que promovem políticas em geral, né, e nesse caso do PDDE que a gente vai falar agora, que foi modificado esse ano, promovem políticas para a redução das desigualdades, né, políticas inclusivas. Então, essas são as principais fontes de recursos. Então, o Fundeb, né, é a principal fonte de financiamento, mas há outras transferências, né? É o Salário e Educação, PDDE, Programa Nacional de Alimentação Escolar e de Transporte Escolar. Então, o Salário e Educação, em geral, financia o Programa Nacional de Alimentação e o Programa Nacional de Transporte, mas há outros recursos que o governo federal precisa investir, que são os 15%. Esses 15% não são usados integralmente na complementação do Fundeb, então são usados para esses programas nacionais e também para as políticas de governo, que é o PDDE, Programa de Dinheiro Direto na Escola. Bom, o Programa de Dinheiro Direto na Escola foi criado em 1995, ele é regido pela Resolução de 2021, e ele consiste na destinação anual de recursos financeiros em caráter suplementar. Tá? Em 2024, o governo ampliou o programa para inserir o PDDE Equidade. Então, esse ano nós temos, dentro da política nacional, dentro do mesmo sistema do CIMEC, a possibilidade de adesão ao PDDE Equidade. A adesão poderá ser feita pela rede municipal, portanto, pela Secretaria Municipal de Educação ou diretamente pelas escolas.
com base sempre, a avaliação da destinação de recursos é sempre feita com base no resultado, no número de alunos e daquilo que é, enfim, da modalidade, do tempo de permanência na escola e tudo do censo do ano anterior. A resolução de 2024, então, dispõe sobre as orientações que a alteração no PDDE Equidade, diretrizes, objetivos e beneficiários do PDDE Equidade. Além dos investimentos de infraestrutura para salas de recursos multifuncionais, que aí é especificamente para a educação inclusiva, e para educação especial na visão inclusiva, e para melhoria de infraestrutura e provimento de água e esgotamento sanitário para escolas de acesso remoto, que nós temos, né? Parece no nosso Brasil continental, então nós temos escolas em lugares de difícil acesso, sem qualquer condição mesmo de possibilidades, né, de esgoto e de água, enfim. A iniciativa vai suportar também a oferta da educação especial, entendendo também nesse cenário bilíngue, a educação bilíngue de surdos, a educação de jovens e adultos, educação do campo, indígena e quilombola. O uso dos recursos. Os recursos podem ser usados para aquisição de materiais pedagógicos e mobiliário escolar, compra de itens de acessibilidade, contratação de mão de obra e serviços, avaliação de aprendizagem, avaliação própria, né, institucional, implementação de projetos pedagógicos voltados para a inclusão, desenvolvimento de atividades educacionais visando a implementação das diretrizes curriculares nacionais para cada modalidade e temática. A adesão, então, de acordo com a norma, né, o valor a ser repassado às escolas obedecerão às memórias de cálculo, né, e as listas de priorização publicadas anualmente pela SECADI. A adesão das instituições de ensino será realizada, isso eu estou falando do edital de 2024, essa reformulação, né, do PDDE Inclusão, PDDE Diversidade. E será realizada a partir de uma seleção prévia de escolas elaborada pela SECADI. Após isso, os gestores escolares devem realizar a adesão por meio do sistema CIMEC, sistema próprio do PDDE Equidade, a ser divulgado pelo MEC. Então, isso já está em tratativas, isso já pode ser acessado, tá? E as secretarias municipais, estaduais e distrital de educação devem, então, pactuar a responsabilidade de apoiar todas as escolas contempladas. Então, as escolas fazem adesão, mas as secretarias a que estão vinculadas, seja estaduais ou municipais, precisam também se responsabilizar por essa pactuação. A definição das ações que serão financiadas devem ser discutidas e definidas pelo coletivo da escola, sobretudo pelo conselho escolar, que é considerada a unidade executora, né, dos recursos. E assim a gestão de recursos é compartilhada, não é de responsabilidade exclusiva do gestor. Bom, pessoal, eu dei uma acelerada aí no final, mas vamos dar um tempinho aí para perguntas e eu concluiria a minha fala. Temos muita coisa para falar, né, mas temos que fazer escolhas. Então, eu vou encerrando dizendo que a democracia é um princípio educacional, a gestão democrática é um princípio constitucional. Então, ela precisa ser experimentada socialmente como forma de sociabilidade alternativa, levada a cabo por grupos sociais inconformados, inconformistas, que, por um lado, recusam aceitar o que existe só porque existe, e, por outro lado, estão convictos que o que existe contém um amplíssimo campo de possibilidades. Então, há sempre possibilidade de a gente ampliar o espectro do acolhimento, da diversidade, da pluralidade em favor das pessoas. Então, essa seria a mensagem final, no sentido de dizer, bem, seremos inclusivos e cada vez mais inclusivos quanto mais democráticos formos. Então, até então, eu agradeço a paciência de vocês e fico à disposição para questionamentos. Obrigada. Aqui tem umas referências e eu fico à disposição. Que aula, professora. Nós que agradecemos a sua presença. Me estendi, né, Edvander? Me estendi, né? Não, deu tudo certo. Tá. Deu tudo certo. Vou trazer a professora Geni à tela para essa parte final da nossa interação, tá?
Prontinho, professora Geni aqui na tela. Muitos comentários positivos aqui no chat, pessoas elogiando muito, tá? De pergunta mesmo, não surgiu nenhuma até então, mas ainda dá tempo, tá? De você colocar aqui sua pergunta aqui no chat, eu vou sinalizando aqui para a professora na tela. O link de acesso ao formulário de frequência também já está no chat, professora Geni. Vou deixar a palavra com a senhora. Obrigada. E o mais importante agora são as perguntas, né, dúvidas, do que assinar a frequência agora. Mas quero dizer, professora Fátima, que fiquei aqui muito atenta à sua fala, encantada, né? Que fôlego, professora, muito obrigada por tamanha extensão de conhecimento, e queria fazer um destaque da importância da discussão, da vinculação que a professora trouxe entre a educação inclusiva como paradigma, mas principalmente vinculado à questão política, à dimensão política e o seu fortalecimento ao longo da história política e da constituição política desse país, né? Então, de nos lembrar que a tarefa da inclusão, que é um processo contínuo de construção, né? Ele é um ato político-moral, né? Então, isso é muito importante. Lembrarmos-nos a dimensão política do nosso ato pedagógico. Isso é muito importante. O Paulo Freire fez isso para nos fundamentar, e a gente tem que lembrar todo dia sobre isso. Eu fico aqui aguardando alguma pergunta mais específica, mas porque é muito importante ao gestor o conhecimento também sobre essa segunda parte, professora, que traz os destaques sobre o recurso, né? Não existe inclusão ou existe menos processo qualitativamente de efetivação de inclusão se nós não temos orçamento e recurso para isso. Nós soubemos disso no passado. Aí hoje nós temos, e nós precisamos dos gestores, principalmente, seus conselhos, que apliquem efetivamente esses recursos para a construção dessa escola cada vez mais inclusiva e que atende a todos os estudantes, comunidades, suas famílias, no direito que já está posto em lei, né? A gente não está mais, a gente está hoje trabalhando principalmente com a efetivação de direitos garantidos já por lei. O Brasil é um país com robusto arcabouço legislativo que garante. Nós já fizemos inclusão ao longo desses mais de 30 anos que a gente vem, a professora sabe disso, é ligada pioneiramente ao tema, por isso que fala também tão bem. E queria dizer que o uso dos recursos de forma cada vez mais comprometida com a inclusão é uma necessidade. Edvander, você vai consultando se tem alguma interação de pergunta. Queria dizer, professora, pois não, Edvander? Ok, surgiu uma no chat, jogar aqui na tela. Enquanto você joga, quero só fazer um comentário, professora. Nós tivemos agora nossos encontros presenciais com os cursistas, que são gestores e coordenadores. Sim. E presenciamos relatos muito importantes de experiências pedagógicas, de trajetórias de construção e iniciativas dessa educação inclusiva em cada escola. Então, a gente já sabe e testemunha que são mais de 30 anos de experiência de alguns gestores, mas também a alegria de experiências também mais atuais. Claro. Então, o papel também do gestor é fundamental, a gente tem visto pelas pesquisas e pelas literaturas da nossa área, e também fazer um destaque, que a senhora também fez, mas quero aqui botar grifos, né, no papel do coordenador, na construção e no fortalecimento, né, aqui de textos, saberes e ações cada vez mais inclusivos dentro dessa escola. Então, o gestor passa pelo orquestramento de um gestor, esse contexto e os usos e aplicações dos recursos, de fato, para defender a educação inclusiva nessas escolas, em suas escolas, e o papel do coordenador, principalmente também, como equipe gestora, no seu papel formador
dentro da escola, a partir da escola, na realidade da própria escola. E quero destacar do papel do coordenador colaborando, subsidiando os professores e as professoras no dia a dia da sala de aula. A inclusão ocorre, e em muito, com o professor, dentro da sala de aula. E precisa do coordenador nesse papel formativo. Então, Edivander, leia a nossa pergunta. Eu tive acesso ali, Edivander, tu colocasse aqui, mas antes, se vocês me permitem, eu gostaria de dialogar um pouquinho com a Geni nessa tua intervenção aí, que foi bem importante. Eu gostaria de reiterar, porque eu acho que já manifestei isso, né, a importância da autonomia da escola, né, pedagógica, financeira, administrativa, porque eu vivi diretamente um período de total restrição, né? Então, acho que a gente sabe muito bem a diferença disso, mas não confundir autonomia com responsabilização exclusiva, porque a responsabilização ela deverá ser compartilhada. Por isso que é importante que as redes, né, o sistema municipal, a Secretaria Municipal de Educação do Estado, do município, o governo federal, se corresponsabilizem pelo que está acontecendo com a educação. É claro que a gente que está lá na escola sabe mais diretamente o que precisa, conhece os alunos, né, tendo possibilidade de ter o recurso direto para saber melhor como aplicar, mas não pode a escola ser a única responsável pelos sucessos ou fracassos dos nossos alunos. Isso tem que ser considerado. Porque, em geral, aquelas escolas que têm menor indicadores do IDEB são justamente as escolas com maior déficit do ponto de vista econômico, social, de condições objetivas da escola, pessoas com a margem da sociedade. Então, como que nós vamos imaginar que uma escola nessas condições vai ter o mesmo indicador de IDEB de escolas centrais, com crianças oriundas de famílias, vamos dizer assim, que se preocupam com elas, porque tem disponibilidade para isso, etc. E tal. Então, são indicadores que não podem ter esse nível de comparabilidade e a responsabilização tem que ser compartilhada. Mas é importante que a escola possa ter autonomia. Então, aí entra o papel, sem dúvida nenhuma, da equipe gestora. E a equipe gestora não é só o diretor ou a diretora da escola, entra a coordenação. Não sei se essa é a tua percepção, Geni, mas eu também fico um pouco preocupada com essa ideia de tudo é responsabilidade. Agora, funcionou, não funcionou, sucesso, fracasso, com base no IDEB, o responsável é o diretor da escola. Até tivemos uma vez uma experiência, eu participei de uma banca de doutorado em que a pesquisa da doutoranda era justamente a avaliação em larga escala, e ela relatava que o município do estado do Rio Grande do Sul divulgava os resultados do IDEB, premiando as escolas e nomeando as escolas e as diretoras. A diretora fulana de tal, da escola tal, foi a melhor escola, vai receber o prêmio. Agora, a diretora tal, da escola tal, foi péssima. Publicamente, em solenidade. Quer dizer, meu Deus, isso é assustador. Claro que é uma falta de sensibilidade do gestor municipal, mas, enfim, isso não pode acontecer. Né? Então, só para também dar alguns depoimentos, assim. Vamos à resposta. Se tu poderias colocar aqui de novo, Edivander, se não te incomodas. Ok, é da Solane. Gostaria de saber quais os encaminhamentos podemos levar em prol da contratação de professores formados para ficar com as crianças público-alvo da educação especial. Aí, será que se refere a professores regentes de turma ou professores auxiliares? Eu não Profissional sei. de apoio, professora, porque aqui profissional de apoio. Profissional de apoio, muito certamente e a Solane pode depois colocar a confirmação no chat, mas a gente vai falando a partir da ideia do profissional de apoio. Tá, isso a contratação de pessoal não faz parte, vamos dizer assim, dos recursos destinados pelo Fundeb, destinados diretamente para a escola. Tá? O Fundeb, ele na redistribuição do Fundeb, que é um fundo compartilhado, existe dentro desses valores que são redistribuídos aos estados e municípios o tanto do percentual utilizado para valorização do magistério, para pagamento do magistério, inclusive para bônus, enfim, incentivos e contratação até de pessoal de apoio, isso dentro do Fundeb.
Mas o dinheiro que vai direto para a escola não tem objetivo e fins de contratação de pessoal. Não pode haver. É para custeio e para material de consumo. Contratação de pessoal é com recurso que pode ser do Fundeb, mas com recurso das redes, dos estados e dos municípios. O encaminhamento é político, é reivindicar, é a escola reivindicar, é colocar no seu projeto pedagógico, e aí entra a importância de um bom planejamento, né? Porque aí está aqui no nosso projeto pedagógico, isso aqui é importante, é a decisão do coletivo, a gente precisa incluir, a gente precisa ter pessoal de apoio para fazer, né, dar conta da obrigação de forma qualificada. Mas não é responsabilidade exclusiva da escola. Aliás, não é responsabilidade da escola. Muito bem entendido, professora. Quero só fazer um destaque complementar aqui, porque participei recentemente de uma ação da Diretoria de Políticas Públicas no MEC, e quero dizer que eu participei de um painel de especialistas, e que o objetivo desse painel era debater, né, um documento nacional que a diretoria do MEC, Diretoria de Políticas Públicas de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, irá divulgar a partir da organização de como devem ser as atribuições do profissional de apoio, qual é o papel desse profissional. Então, esse documento será um material muito importante para organizar redes e o conhecimento de professores, professoras, de toda a equipe da gestão escolar. E, de fato, nós temos algumas dificuldades em nível nacional, né, ainda no atendimento e na situação do profissional de apoio, e quanto mais e melhor a gente tiver isso organizado como política pública, emanada a partir, né, do Ministério da Educação, melhor as redes poderão cumprir e atender, né, melhores fluxos. Isso é realmente também uma luta. Fica aqui um grande convite às redes de ensino municipal e estadual de Fortaleza aqui, a rede municipal. Nós temos uma relação muito próxima com as redes, professora, a universidade, com as redes de ensino. Inclusive, esse curso é em parceria com as redes. Então, para um convite que as equipes das secretarias, tanto da rede estadual nas CREDs, que chegam aos municípios, quanto às equipes municipais em si, incluindo aqui Fortaleza, a assistirem essa live também tão esclarecedora, né, e que tanto nos fortalece como profissionais da área, né? Educadores e educadoras de área, todos nós, estejamos na pesquisa na universidade, estejamos nos cursos de formação para as redes, estejamos na sala de aula, né, com os nossos estudantes, ou na formação inicial, ou na formação continuada com as redes, e também ou nas nossas salas de aula na educação básica. Tem mais alguma pergunta, Edvander? Ok, Joselene na tela. Sobre o PDDE Equidade, poderia esclarecer melhor a que se destina? Sim, inclusive eu vi uma outra pergunta ali que o PDD é uma política de governo, se poderá terminar. Sim, pode. Como é uma política... Em bloco, as duas, né? Exato, é um programa do governo. Dependendo do governo, mantém ou não mantém, ou mantém daquele jeito, ou pode modificar, como a gente já tem visto, né? Não é uma política de Estado, não é uma lei, como o Fundeb. O Fundeb é uma lei. Tá, então, o PDD Equidade, ele é amplo, tá? Ele tem várias abordagens, vamos dizer assim. Ele se destina à promoção da igualdade, mas a igualdade de gênero, étnico-racial, enfim, todo o campo, vamos dizer assim, da igualdade, inclusive voltado para a educação especial e para a criação de salas de recursos multifuncionais. Então, essas salas de recursos multifuncionais poderão ser equipadas com o recurso do PDD Equidade. Isso é uma coisa bem importante. Equipada não só com mobiliário, mas com materiais didáticos adaptados, tá? E com programas de computador, com softwares exclusivos, específicos, com impressoras, enfim, com tudo aquilo que a gente
sonha que seja necessário e importante. Então, essa sala de recursos ela poderá ser muito qualificada a partir dessa política, tá? Do PDDE Equidade. Que houve uma mudança, já existia o PDDE, mas a criação do PDDE Equidade, vamos dizer assim, avança na perspectiva de recursos voltados para a inclusão. Então, não é pouca coisa. Eu acho que a gente tem que olhar para isso e entender que esses programas, em mudanças de governo, dependendo da visão política, eles poderão ser alterados e, muitas vezes, eliminados. Ok. Para as pessoas com deficiência visual e os ouvintes do podcast, a professora responde em bloco 2 perguntas, tá? Na sequência viria a da Janine. O PDDE Equidade existe no momento, mas pode vir a deixar de existir por ser uma vertente de um programa? Isso? Foram as 2 perguntas que a professora acabou de responder. A próxima é da Elaine. Quais seriam as alternativas de mudanças nas organizações das avaliações de larga escala que possam respeitar as diferenças de aprendizagem dos nossos alunos? Bom, existe dentro do próprio das próprias avaliações na larga escala, que é o SAEB, o Enem, o ENAD para Educação Superior, enfim, são vários. Alguns até deixaram de existir, mas outros se intensificaram e ampliaram. Existe uma coisa chamada questionário socioeconômico, que, claro, não as crianças, mas a escola, quando é aplicado em crianças, a escola responde esses questionários. Eles raramente são utilizados. E, do meu ponto de vista, eles são muito mais, são utilizados para tomar decisões, para publicização dos resultados, enfim. O que é publicizado é o resultado, tá? Mas se valer desses questionários que são aplicados tanto para as escolas quanto para pessoas no ensino médio e no ensino superior, é que vai dizer, afinal de contas, quais são as condições daquelas pessoas, daqueles grupos, e a gente vai poder ter uma avaliação menos parcial, menos entendida como homogênea e hegemônica, porque não é possível a gente comparar o que não é possível, o que não dá para comparar, o incomparável. Regiões do país, condições socioeconômicas, condições de origem, não dá para comparar. Agora, eu entendo que essas avaliações em larga escala, elas têm um propósito, que é o indicador, tá? Que é o IDEB, ok? Mas eles precisariam, além de se olhar esses questionários, termos avaliações institucionalizadas. Há vários lugares que fazem a própria avaliação, né? que é processual, que é voltada para a realidade local, que tem parâmetros diferentes, e isso vai dar instrumentos. Tem municípios que fazem, tem estados que fazem, e o que eu acho que é bastante adequado, porque regionaliza, traz à tona as diferenças, e é possível se tomar decisões mais acertadas com base nessas avaliações localizadas. Mas dizer que sempre será um indicador. Outros indicadores são necessários, como o censo, como conhecimento da realidade, como, enfim, a avaliação que a escola faz, a autoavaliação que a escola faz do seu projeto pedagógico, são vários instrumentos. O que eu acho que a gente não pode considerar a avaliação em larga escala como o instrumento avaliativo, como o único indicador, porque isso a gente vai, vamos dizer assim, sem dúvida, vamos produzir desigualdades, mais desigualdades do que aproximações. Mas é um caminho político importante. Eu não sou contra avaliações, tá? Mas é um instrumento, não poderia ser o outro. Sim, inclusive nós temos aqui, do ponto de vista local, mas a gente sabe que muitas vezes é indignação nacional também, de não concordarmos pedagogicamente com a exclusão dos estudantes ou de determinados estudantes pela condição da deficiência, da participação nas provas, e aí, se concordamos ou não com as avaliações em larga escala, isso é uma outra discussão, sim, mas ela como um processo interno dentro da escola, como todas as outras atividades, todas as crianças deveriam participar, e aí, sim, se quiser, fazerem-se as análises
que se desprende de processos como esse. E os indicadores sendo atribuídos em sua forma real, à escola em sua realidade, tal e qual, e não excluir determinado sujeito porque está presente na lei. Mas que a gente avance como sistemas de ensino, que a gente avance como redes de ensino para pensar sobre esses processos, que é muito provavelmente também que a pergunta estava se voltando a isso. Professores de atendimento educacional especializado, em geral, são os grandes defensores da bandeira da inclusão dentro da escola, e aí a gente sabe que esses professores também assinalam questões como essa. A gente tem no horizonte, quando pensa isso, dos sujeitos serem excluídos, muitas vezes com resoluções internas às próprias redes de ensino, né? Com orientações para retirar aqueles alunos naquele dia, ou não pedir que não estejam lá. Mas, principalmente, enquanto não lutamos e enfrentamos as avaliações externas, vamos buscar qualificar as nossas avaliações pedagógicas internas ao processo escolar, né, da escolarização desses nossos estudantes, e vamos pensar, de fato, em processos avaliativos inclusivos dentro dessa sala de aula, dentro dessa nossa sala de aula. E aí um destaque importante que a professora Fátima faz é de equiparmos cada vez mais, usarmos tudo que temos, né? Nem um centavo a menos, nem uma perda a menos, para conseguirmos manter e equipar nossas escolas para que elas possam dar conta mais e mais e apoiar o processo de aprendizagem dos estudantes. A tecnologia assistiva, os recursos que a professora assinalou aqui, utilizarmos séria e comprometidamente o recurso, sala de recurso multifuncional, o PDDE, para equipar salas de recurso multifuncional. Nós passamos um tempo em que as salas de recurso elas ficaram sucateadas porque não vinha recurso, para ver como a gente tem que lutar e afirmar a perspectiva inclusiva, porque, como a professora disse, fala do mundo que queremos, fala da escola que queremos, e essa é a tarefa histórica dessa nossa geração de educadores e educadoras, né? Fazermos dessa escola e construirmos essa escola que não foi no passado, que há 30 anos, mais ou menos, ela era excludente, perversa cada vez que deixava um de fora, né? E deixava muitos. Muitos de fora, muitos. Tem uma frase que eu gosto muito no material da ONU, que diz assim: defender a educação inclusiva se equipara às iniciativas que mudaram o mundo, sendo contra o racismo e o apartheid social. Então, essa é a tarefa política. Uma outra fala que um texto escrito no material da ONU, é que diz que o século XXI é o século de fazer valer e de garantir o que o século XX construiu já na legislação e nas epistemologias e nas teorias. Então, cabe a nós fazer a concretude o que o século passado lutou para colocar em lei e para mudar concepções, né? Uhum. Então, desculpe, professora, é que a senhora nos importa a discutir, mas é apenas uma complementação a partir... Geni, olha aqui, ó, eu quero dizer publicamente que se eu for convidada a ir presencialmente, eu vou aceitar, viu? Então, eu já estou te botando no compromisso de me convidar. É público isso? É público e notório, porque nós temos o evento de encerramento e nós estamos aqui a cada dia construindo, né, na expectativa do final do curso e, ao mesmo tempo que a gente busca, está dando cada vez mais qualidade ao curso. Agora, nós tivemos recentemente os encontros presenciais nos municípios, os tutores presenciais encontraram, né, os cursistas que estão na plataforma, porque o curso é híbrido, e agora a gente já começa a se organizar. Continuam os módulos, agora que a gente inicia o módulo 2, o período do módulo 2, mas quero dizer que fica extensivamente o módulo 1 aberto para quem foi entrando depois. Um curso na perspectiva inclusiva, ele tem que materiar suas concepções, cada um no seu ritmo,
cada um na sua forma de caminhar e no atendimento às suas necessidades. Ainda está no processo, ainda não se adaptou à plataforma, vai seguindo e vai continuando e vai ganhando, né, mais fortalecimento nesse processo e caminhando para o módulo 2. No módulo 3, professora, nós vamos caminhando depois do estudo do seu módulo com a professora Rita Cóssio, a quem eu também já destaquei no início, que é a escrita do módulo, é dividida, a gente tem o prazer de dividir esse módulo de estudo na plataforma que está escrito com a professora Rita Cóssio, na primeira unidade, e a professora Fátima Cóssio, aqui na segunda unidade, mas aqui na abertura da live, todas duas, né? Na expectativa de que venham para o nosso evento de encerramento. Então, é um evento que está sendo construído com muito carinho, terá a apresentação das experiências das escolas, que ótimo. Terá a materialização desses estudos, terá as palestras, e também a gente caminha no módulo 3, que vai ocorrer do meio ao final de novembro, a construção dos relatos de experiência. Então, é quando a teoria e a prática se fundem mesmo para serem apresentados num artigo para um e-book mais coletivo que vamos ter, mas também a importância, retratando também a importância que esse curso teve para refletir alguma experiência, ou que ele já realizava, o gestor e coordenador pedagógico dessa escola, ou que ele implantou a partir desses estudos, ou ele fortaleceu a partir desses estudos. Isso é bem importante. Então, é isso. Se a gente ainda tiver alguma pergunta e a professora ainda dispuser de tempo, senão eu passo para ela. Temos 5 ainda. Pode ser? Pode ser. 5? Dá tempo? E agora eu só escuto. Jaqueline, contextualizando o nosso cenário, que é segundo turno para a Prefeitura de Fortaleza, que decisão assertiva o futuro prefeito deveria trazer como primeira ação em direção à promoção da inclusão nas escolas municipais? Aqui está no nível local, acredito que também a professora Geni possa contribuir, né? Pode ler todos, né? Eu acho, e a professora opina. Pode ser. Ok. Na sequência tem a da Andressa. Andressa Brito. O projeto educacional está frequentemente ligado ao projeto de nação. Como nós, professores da escola pública, podemos contribuir com uma gestão mais democrática? Tá, eu vou responder as duas, porque senão depois eu me atrapalho. Ok. A primeira questão, em relação, eu achei super importante isso, porque não tem como desvincular a educação de decisões políticas, como a gente falava antes, né? Então, educar é um ato político e depende também de decisões políticas, tanto de políticas de Estado quanto de governo, neste caso, algumas de políticas de governo, no caso de prefeitos, né, que poderão também elaborar políticas que serão mais permanentes, se isso for aprovado no âmbito municipal. Mas, assim, qual seria a ação mais assertiva do prefeito? Seria efetivamente dar condições de contratação e valorização dos professores. Porque nós temos que, como eu já falei recentemente, os programas do governo federal, eles auxiliam e vão direto para a escola, mas não contemplam a contratação de pessoas. Então, uma política assertiva seria valorizar os professores, contratar professores de auxiliares, e valorizar o trabalho docente, né, nessa diversidade. Então, essa seria a grande política, vamos dizer assim. E a segunda, como os professores poderão auxiliar na gestão democrática? Participando. Porque a gente, às vezes, eu falo como professora, né, reclama, mas isso aí eu não participei, mas teve reunião, eu não fui. Teve assembleia, eu não estava lá. Teve possibilidade de discutir no fórum, no Google Forms, eu não contribuí. A gente sabe que somos muito atarefados. Mas se a gente quer que as coisas mudem, né? Se a gente tem percepções diferentes daquelas que estão em vigor, queremos que as coisas... A gente tem que ter disponibilidade para participar. Os professores podem contribuir, e muito, justamente nessas colocações que estão fazendo aqui. Né? Qual é o papel do prefeito, quais são as... Então, o professor participando
desde as discussões na escola e no âmbito mais geral, porque eventualmente tem algum evento, elaboração do Plano Municipal de Educação, elaboração do Plano Nacional de Educação nos seus setores. Quem é que participa? São sempre as mesmas pessoas. Né? Então, a gente tem que criar o hábito de participar para poder ajudar na tomada de decisões. Vamos ver, Edvander. Mas eu acho que pode botar as 3 seguintes, aí a gente... Ok. Marney Eduardo. Como a senhora avalia a importância da continuidade da atividade docente, mesmo estando na gestão, quando possível? E ele parabeniza, né, as professoras Geni e professora Fátima. Tá. Eu vou só fazer aqui a troca da intérprete, tá? Certo. Vai entrar aqui a Rebeca. Margarete na sequência. Existe nível de formação mínima para a profissional de apoio? Ainda sobre profissional de apoio, tem a sequência aqui da Sandra, né, que pergunta à professora Geni onde encontra a discussão feita no painel sobre os profissionais de apoio. Sim. E a última pergunta é do Felipe. Professora Fátima, qual sua opinião sobre as possibilidades e dificuldades da concretização da educação inclusiva em meio a um sistema capitalista? Nossa, e assim finalizam-se as perguntas, tá? Tá. Eu vou começar pela última, que é a que mais me mobiliza, vamos dizer assim, né? Que eu sou mais... Eu diria que nós não vamos modificar o sistema vai continuar sendo capitalista, não existe outro modelo que poderá substituir este modelo brevemente. Mas o capitalismo ele se manifesta de diferentes formas, né? E o que nós temos que lutar, e quando a gente fala em democracia, a gente está falando na democracia capitalista. Quando a gente está falando, eu não estou falando de uma democracia socialista, estou falando de democracia dentro do capitalismo. Então, assim, ele é um sistema perverso, mas o que a gente precisa fazer? Quanto mais democrático dentro desse universo formal de possibilidades que temos nesse cenário, a nossa reivindicação e a nossa manutenção, vamos dizer assim, luta para garantias da democracia, nós vamos criando espaços mais emancipatórios, mesmo dentro desse cenário capitalista. Então, o que a gente pode perceber? Vamos pensar assim muito singelamente, né? Quais são as diferenças básicas do governo Bolsonaro para o governo Lula, vamos dizer, desse último governo Lula? O presidente Bolsonaro era reacionário, conservador, extrema-direita. Não sei nem se era neoliberal capitalista, porque o ditador ele precisa de um Estado forte. Qual é a diferença para o presidente Lula? O presidente Lula tem uma visão muito mais social, eu diria que é social-democrata, não é conservador. É capitalista? É, porque nós não mudamos o nosso sistema, mas é um capitalismo voltado para benefícios sociais. Tá? Então, eu diria que é uma social-democracia. Então, assim, não é uma comparação singela, tá? Não houve nenhum tipo de aprofundamento nesse sentido. Mas entendo que, neste momento, neste modelo que estamos vivendo no Brasil, nós temos muito mais possibilidades de avançar no processo de inclusão e de acolhimento à diversidade do que no momento anterior. Tá? Então, o nosso papel é esse, é de aproveitar esses momentos e reivindicar que a gente não tenha retrocessos. Em relação ao nível de formação mínima dos profissionais de apoio, eu não tenho esse conhecimento e vou dizer que eu não sei, eu não tenho essa informação, talvez a Geni tenha, se tem uma exigência legal de formação mínima. A exigência para atuar no magistério é ter formação de nível superior, dependendo do nível e etapa que atua, ainda aceita a questão do magistério de nível médio, que eu acho que já tinha que ter sido superado há muito tempo, mas ainda está previsto, né, que na educação infantil isso ainda é possível. Mas a formação mínima para atuar nos anos iniciais é o curso de pedagogia. Agora, eu não sei se existe essa, depois eu vou passar para a Geni, que ela me ajude nisso. E a questão da importância de continuar na docência, mesmo estando na gestão. Né? Em alguns casos, se for diretor de escola, não vai ter tempo para atuar com uma turma, né?
fica muito difícil. A vinculação da docência é na dimensão pedagógica da equipe gestora. Então, estar em diálogo permanente com as crianças, com os pais, com os professores, faz com que essas atividades e funções que são essenciais, né? Meu fone cai toda hora, para a manutenção do princípio educativo da escola, se consolide por esses diálogos. Agora, claro que em alguns casos, por exemplo, eu que sou pró-reitora de ensino de graduação da universidade, eu mantive minhas aulas na pós-graduação. Na graduação não tive pernas, mas eu resolvi manter para não perder esse contato. E foi muito importante, tem sido muito importante. Agora, na escola básica, quando as turmas são um turno inteiro, eu acho que fica muito difícil. Eu não sei se seja nos anos finais, com alguma disciplina eventual, que aí eu não acho problemático, ao contrário, eu acho que vivenciar, né, em paralelo à docência e à gestão, eu acho que é bastante salutar. Geni, eu passo para ti, porque essa questão da formação mínima aí não é do meu conhecimento. Isso, a professora Geni é a formação de apoio, onde encontra o painel. Isso. Ok. O painel que eu participei recentemente, como uma iniciativa importante, né, da DPEP, da Diretoria de Políticas Públicas de Educação Especial. Pronto, estava aguardando a intérprete. Que foi recente, eu tenho o link, a gente disponibilizou no nosso Instagram, no Pró-Inclusão, né? Tem o link de quando aconteceu, e nesse link pode ler sobre a matéria e sobre o debate desse texto, que os especialistas, os movimentos sociais, familiares, né? Famílias engajadas a partir de uma discussão, principalmente do autismo. Então, eu estou dizendo quem foi o público que recebeu o convite do MEC para ir debater esse documento que vai sair. Né? Então, eu tenho o link onde você pode obter maiores informações sobre esse momento. Quanto ao documento que vai sair, inclusive, ele pauta discussões desse tipo, né? Porque ele vai precisar apresentar, organizar o perfil desse trabalho, e dentre as discussões, nós passamos também por essa discussão, né? Porque, na realidade, existe aí uma profissão se constituindo, né, professora Fátima? Ok. Entende? Então, por que não contratamos por que não tem concurso ainda? Porque não existe o cargo. Como é que essa discussão chega para, né? Então, as redes têm elaborado seus próprios princípios de convocação, de seleção desse profissional, para trazer esse profissional para a escola. Mas eu quero dizer que, a partir desse documento que vai sair, o MEC também vai ter que refletir sobre essa discussão, uma vez que ela também, e aí eu estou dizendo certamente, porque ela pautou a reflexão do dia de trabalho em relação a esse documento que vai sair. Esse documento também, aí eu queria dizer, que fiz inclusive uma fala de destaque lá no momento, é que nós também temos documentos que já pautam, né, o profissional de apoio. Então, a gente não vai, também é uma discussão que não foge ao que está previsto na LBI, né? Se você quer saber mais sobre o profissional de apoio, a gente tem previsto na LBI, fazem algumas descrições, e temos a nota técnica do MEC sobre o profissional de apoio, né? Já data há alguns anos, será atualizada dentro desse documento, todas essas reflexões, mas a gente está dizendo aqui, já de antemão, que sairá um documento, né, de uma política importante sobre isso. Inclusive, existe um GT com discussões, né? Outro exemplo, o GT da Educação Infantil, que a professora Rita Cóssio, que é a pesquisadora que escreve com a professora Fátima no nosso módulo, ela está integrando esse GT de Educação Infantil. Então, a gente tem uma articulação de várias ações importantes atualmente, do MEC, da SECADI, inclusive de um tempo que o governo anterior não teve nada, né? De um tempo que, inclusive, acabou a SECADI, o que hoje é a diretoria. Uma outra, ou emana políticas públicas que vão na contramão da inclusão, como suspendeu a política de
acabou com a política de educação inclusiva que nós tínhamos, que nos guia desde 2008, que o governo atual, do primeiro dia, assina para trabalhar com o seu fortalecimento. Direitos e direito em educação inclusiva precisa de luta mesmo, né? E na sociedade capitalista a gente precisa ficar vigilante sempre. Veja como a luta vale a pena. Nós suspendemos no STF, o STF suspendeu a política de retrocesso da educação inclusiva do governo anterior, né? E que com o novo governo, quando assume, não estou fazendo nenhuma análise política, mas estou dizendo de um fato. No primeiro dia, restabelece como primeiro ato a política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, né? Então, eu queria fazer esse destaque. Eu espero ter respondido, né? Inclusive apresentando outros elementos, e queria dizer também que já saíram as diretrizes para a educação infantil, do atendimento educacional especializado na educação infantil, e é uma política nova, novinha, que saiu agora em junho, e eu já até fiz uma live comentando, e que agora, recentemente, essa semana, saíram as diretrizes dessa política do atendimento educacional especializado na primeira e primeiríssima infância, portanto, orienta os sistemas de ensino e as escolas de educação infantil, que é um novo documento político, já no fortalecimento da política, que inclusive prevê a atenção precoce. A professora Fátima Cossio conhece essa discussão, a sua universidade tem um diálogo hoje com a Universidade do Minho sobre a atenção, né, precoce, e a gente também pretende, no Renafor do ano que vem, estar trazendo todos esses documentos e aprofundando tanto a concepção de atenção precoce à infância, quanto os documentos da educação infantil. Eu me calo por aqui, fazendo um agradecimento por essa generosidade e por essa aula magna, professora Fátima Cossio, e da alegria de encontrá-la pessoalmente, né, aqui virtualmente, mas uma pessoa que eu já conhecia pelos seus escritos, né, e pelo seu renome, tanto na sua universidade quanto em escala nacional. E aqui, o Renafor, em nome do programa Renafor, em nome do curso Gestão da Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, em nome da Prex da UFC, porque sei que a professora é uma pró-reitora, né? Em nome da UFC, de uma maneira geral, em nome do meu grupo de pesquisa, que se chama Pró-Inclusão, e em nome de todos que estão aqui assistindo, todas e todas, e o nosso agradecimento, sincero agradecimento por sua disponibilidade em uma manhã de troca de conhecimentos para a gente, para o nosso curso. Muito obrigada. Eu posso dar uma palavrinha final, Edvander? Tá, eu quero, então, agradecer novamente o convite da professora Geni. Foi uma honra estar aqui com vocês toda essa manhã. Cumprimentar o Edvander também por esse apoio. Gostei muito de conhecer vocês também pessoalmente na telinha. Agradecer às meninas intérpretes de Libras, as duas Jordão. Agradecer toda a equipe, né, da UFC e, sobretudo, as pessoas que estão participando deste curso, né? Foi um prazer e uma honra e continuo à disposição. Muito obrigada, bom final de semana. Lembrar do link de acesso ao formulário de frequência, encontra-se aqui no chat. E nosso próximo encontro na terça-feira, não é isso, professora Jani? À noite. 19 horas. Bom final de semana a todos e todas. Até terça-feira. Bom dia do servidor público para quem é verdade.